E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso essa noite. Como que Deus vai transformando a nossa realidade de uma maneira inesperada, pessoal. E aí você pode não só ver Deus transformando dentro, mas expandindo isso para glorificar o nome dele. E eu tive o prazer de rever e conhecer mais de perto o Renato. Eu gostei demais daquela pizza, que repita sempre aquilo. Quem foi naquela pizza depois do culto que eu vim aqui? Você foi. Não, vocês vão ficar só intercedendo só. Não, jejum não precisa, mas interceder, né? Porque eu sei que vocês não vão fazer jejum, Fátima. Queridos, que a graça do Senhor possa fluir em nós, através de nós, nesse ambiente. A gente está reunido em nome dele. Ele é o primeiro, ele é o principal sempre. E eu queria compartilhar com você um texto que é bem conhecido e eu creio, quando a gente está orando, tem tantas coisas que Deus fala que a gente não é, né? Não é assim, Ana? Que a gente não sabe, aí eu vou por aqui, vou por ali, e Deus fala assim, siga esse caminho aqui, e foi o que eu fiz. Deus me deu um texto que eu tenho certeza que vocês conhecem bastante. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. E eu queria tirar algumas coisas que Deus fala com a gente e que realmente faz sentido. Que a gente experimentou, que a gente conectou com aquilo que é vida para nós e a gente, quando expõe, a gente expõe não somente um compartilhar, mas uma impartição, porque é uma realidade para a nossa vida. E eu sei que Deus quer falar contigo. Nós estamos reunidos em nome dele para que ele fale, a gente ouça e responda. Amém? E aqui em Lucas capítulo 10, você com certeza já ouviu a parábola do bom samaritano. Quem já ouviu? Por isso que eu escolhi, porque aí você já conhece o texto e fica mais viável Deus penetrar onde só ele consegue, que é no nosso espírito. Amém? Aqui em Lucas capítulo 10, versículo 25, o texto vai narrando uma coisa impressionante. Eu gosto demais disso aqui. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ousadia, hein? E lhe perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quantos de vocês creem que essa é uma pergunta muito importante? Vamos conversar um pouquinho dentro desse texto. Olha que interessante isso daqui. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Jesus era muito esperto. O cara vinha com uma pergunta de um nível impressionante e ele faz uma pergunta, o que está escrito a respeito disso? Por que ele perguntou isso? Porque a Bíblia diz que esse cara era perito, intérprete na lei. Quantos de vocês têm dúvida de que ele sabia a resposta? Tanto que você vai perceber na passagem que a intenção desse homem era colocar Jesus à prova. Existia muito detalhes que envolvem isso aqui que eu não quero abordar agora. E ele quer botar Jesus à prova. Esse sentido dessa palavra tem uma conotação de má intenção. Então ele não veio só para perguntar, realmente querendo sinceramente a resposta de Jesus. Primeiro, porque ele já sabia a resposta. Segundo, que Jesus discerniu o espírito dele. E nem sempre o nosso espírito é legal. Porque o espírito é a essência do que nós realmente somos. Não daquilo que nós expressamos muitas vezes para as pessoas. No mundo as pessoas chamam isso de hipocrisia, falsidade. E na igreja também. A gente, às vezes, nem sempre é transparente, é íntegro, coerente com aquilo que a gente está experimentando. Existem muitos motivos, seus pastores podem depois ajudar vocês a entender por que acontece isso. E a Bíblia diz que ele respondeu. Claro, ele conhecia a palavra. Jesus perguntou o que está escrito na lei. Como que você entende ela? E o homem respondeu simplesmente aquilo que está na palavra. Ele respondeu no versículo 27. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo entendimento e ame o seu próximo como você ama a si mesmo.
Ele já perguntou, já sabendo a resposta. O que leva uma pessoa a fazer isso? Vamos pensar. A gente poderia conversar um pouquinho sobre isso aqui, mas eu não vou conversar. Eu vou deixar você pensar o que realmente está no coração de uma pessoa que conhece os fatos, que conhece o que Deus fala, conhece a palavra, e às vezes a gente, apesar disso, difere, anda num caminho paralelo àquilo que realmente Deus quer levar a gente a entender e a viver. Eu sei que com vocês não é assim, é só na Reviver que tem esse problema, né? Aqui não tem, né? Aqui no AU, Curitibano, tá? Apesar que tem uns gaúchos, carioca aqui, né? Queridos, o que Jesus falou para ele no versículo 28? Você respondeu corretamente. Agora, olha o que ele ressaltou aqui. O que está escrito aí? Faça isso e você vai viver. Opa! Essa resposta fez o cara tremer na base. A última coisa que ele pensou em ouvir de Jesus era isso. Você perguntou, já sabe a resposta, conhece a palavra, então faz o seguinte, faz isso que você vai ter vida. Aí ele saiu pela direita. Pela tangente, né, Val? Que nem você está falando. Faça isso e verá. Mas ele, agora olha aqui o procedimento que segue essas intenções estranhas que permeiam e orbitam na cabeça da gente e no nosso coração. Aí ele, querendo o quê? Justificar-se. Aqui já saiu um pouco daquela conversa, daquele contato inicial, porque Jesus perfurou o cara. Aí ele trouxe aquilo que era, o que eu tenho que fazer para dar a vida eterna, para falar, faz isso e você vai viver. Quando ele ouviu aquela resposta, ele pensou rápido e tentou se justificar por que ele perguntou isso. Olha a justificativa do sujeito. Então, ele conversando com Jesus, no versículo 29, ele perguntou, quem é o meu próximo? Não, que perguntinha cretina. Quem é o meu próximo? Porque ele tinha uma intenção em justificar isso, e eu vou ressaltar para vocês já já. Ele querendo justificar-se. Quem é meu próximo? Jesus prosseguiu, aí ele entrou na veia do cara. Na nossa, na tua, em quem estiver esbarrando com Jesus. Aí ele começou a falar. Um homem descia de Jerusalém, da onde? Eu estou perguntando. Para onde? E caiu na mão de ladrões. Eu vou falar sobre os ladrões que estão no nosso coração. Que roubam a revelação, aquilo que realmente Deus é, que Deus está fazendo. Satanás está à espreita roubando a revelação do teu coração. Você pode estar sentado na frente de Jesus, que Satanás pode encontrar um caminhozinho aqui dentro para roubar coisas que você nem percebe que ele já assaltou, mas você continuou com aquela cara de santo ali, entendeu? Ouvindo, se alegrando com aquilo que Deus está falando e fazendo. Aí a Bíblia diz que estes, depois de tirar a roupa desse rapaz, esses ladrões que encontraram com o cara, causaram muitos ferimentos, retiraram-se e deixaram ele o quê? Quase morto, semi-morto. Por casualidade. Casualidade é bom, né? Por casualidade, quem estava contando isso aqui é Jesus, pessoal. Por casualidade, o que aconteceu aí? Um sacerdote, representante de Deus, estava vindo da onde? De Jerusalém. Ele estava lá prestando os serviços cerimoniais, desceu e esbarrou com um cara que tinha sido assaltado e largaram um cara lá quase morto. A Bíblia diz que esse sacerdote, descendo naquele caminho, viu o homem e passou de largo. Ele não era cego. De igual modo um levita.
Aqui no contexto, quem que era um levita? Um adorador. Também estava descendo. Quer dizer, um representante de Deus, um que voltou de Jerusalém, voltando da adoração. Não era de qualquer lugar. O que esse cara aqui estava aqui fazendo, levita, fez? Também passou e fingiu que não viu. Passou de largo. Aí a Bíblia diz que um samaritano, pessoal, samaritano era o resto das 10 tribos de Israel que se misturaram, se desviaram, idolatraram a Deus, se enfiaram na maior perrengue com relação à religião, já não sabiam o que Deus queria, o que não Deus estavam oferecendo para Deus. Os caras já tinham virado de cabeça para baixo as leis de Deus. Tanto que o judeu tinha problema com eles. Porque eles estavam ensinando absurdos, aberrações, coisas que não tinham nada a ver com Deus. Lá atrás eles eram da onde? Qual era a origem deles? Da tribo de Israel, das 10 que se afastaram. Mas naquele momento, Samaria, que estava ali do lado, era rejeitado pelos judeus por causa disso. Esse cara rejeitado, a Bíblia diz que ele também passou ali, no mesmo caminho, e viu o mesmo cara. Era o último cara que a gente achava que poderia ter uma ação e uma reação dessa. Ele foi lá, viu o cara, teve compaixão, chegou perto, porque tem gente que a gente não gosta nem de chegar perto. Vendo a situação dele, interviu. Por isso que eu gosto que você já conhece o texto. Quem já leu esse texto aqui? Agora nós vamos buscar a revelação disso aqui, cara. Aí a Bíblia diz que ele fez curativo, aplicou óleo e vinho, que era uma coisa assim que eles faziam na época, colocou o homem no próprio animal, levou ele para uma hospedaria, tratou dele, pagou a hospedaria, pagou, foi embora, mas antes ele diz, cuida desse homem, e se você gastar mais do que eu estou te dando, eu venho aqui e cubro. Opa, não foi bem isso que está escrito aqui, mas é o que está escrito aqui. Se gastar mais, fala comigo depois que eu resolvo a parada. Amém? Aí a Bíblia diz então que Jesus perguntou, aí agora Jesus que pergunta. Sai da pergunta do perito da lei, coloca ele numa bifurcação, ele justifica a pergunta, já está balançado, aí ele pergunta quem é o próximo, Jesus, então conta uma parábola para ele se achar ali dentro. O que ele era? Esse cara, advogado, perito, mestre da lei. Não era qualquer pessoa. Aí a Bíblia diz que Jesus, agora é ele que pergunta, qual é o próximo desse cara? Quem foi o próximo dele? Que lhes parece ter sido o próximo desse homem que caiu ali nessa cilada? O intérprete da lei também não é burro, teve que responder e disse, o que usou de misericórdia. Então Jesus reforçou o que ele disse, vai e viverás, vais e faça o mesmo. Ok. Queria conversar com você um pouquinho sobre isso. Eu já ressaltei algumas coisas que são importantes, eu não quero abordar tudo, porque isso aqui é muito rico, né? É muito intenso. Você percebeu que estava tendo aqui algo acontecendo de pessoas que saíram de Jerusalém e esbarraram com problema, e foi a colocação que Jesus fez para alertar o cara que veio fazer uma pergunta importante sobre a vida eterna, mas queria se eximir da responsabilidade de próximo. Por quê? Sabe por quê? Porque os judeus, até hoje, não é diferente, eles determinavam que o próximo deles eram os próprios judeus. Não é outra raça. Era eles mesmos. Por isso que ele quis pegar Jesus. Mas quem é meu próximo? Porque esse negócio de próximo é tão distante, né? Deus amou o mundo. Eu amo o mundo. Não ama nada. Como é que você vai amar o mundo? Você ama mais a pessoa distante, você sofre um pouquinho
por alguém que passou uma perrengue lá na África, mas quando você tem uma realidade aqui na tua cola, no teu calcanhar, nós todos temos dificuldade de gerir esse negócio. Então é muito mais fácil a gente achar que a gente ama o mundo, mas na hora de fazer isso se concretizar, se tornar real, a gente tem mais dificuldade, pessoal. Não é só você, eu e o mundo todo tem. Então a gente tem que pensar um pouquinho nisso daqui, porque olha que interessante. Quando Jesus perguntou para ele e ele respondeu, a Bíblia diz que, olha, o conhecimento da verdade não significa nada. Você respondeu certo, como sempre, mas você está agindo errado. E não é fácil você falar isso para uma pessoa, é ou não é? É fácil você falar para uma pessoa, não, você está falando certo, mas está agindo errado. E eu preciso te mostrar. E ele procurou dar uma contornada no cara para revelar para ele mesmo que uma pergunta que uma pessoa faz com uma resposta certa não significa nada. Se a gente não continuar e não terminar aquilo que realmente nós precisamos aprender. Então, queridos, a gente começa a perceber uma coisa aqui, que todo esse contexto aqui, desse samaritano desprezado, rejeitado, que ninguém esperava, aquele cara menos esperado, faz algo que o cara que era sacerdote e o cara que era levita, né, que representava adoração no templo, e estava voltando dos trabalhos, não quis fazer. Agora eu queria te mostrar umas coisas aqui interessantes. Você consegue me acompanhar? Tem aqui Jesus, um perito na lei e uma história que mostra o que você já conhece, que você já sabia disso. E a gente está aqui só ressaltando para você lembrar. E aí, eu queria destacar algumas coisas aqui, porque a gente se fala muito e você não entende, não tem entendimento aberto para receber, ter receptividade no teu coração para responder a verdade, o conhecimento pode ficar morto. E aí eu vou te mostrar algumas realidades dos ladrões. Todos eles amaram a situação. Eu vou te mostrar. O amor do ladrão. Como é que ele pensa? Teve um ladrão aqui que roubou, ele tinha amor por alguma coisa. O que ele amava? Dinheiro, pessoal. Ganho fácil. O que o outro tem. Então o amor do ladrão, ele define assim. Isso não muda hoje. Tudo que é teu, é meu. Esse é o amor do ladrão. Você que conquistou. Você que lutou na sua vida. Você que desenvolveu N coisas na sua vida, mas tem um cara que não fez nada disso, nem quer fazer, que vem e rouba de você. Esse é o amor do ladrão. Ele tem amor por o que você tem. O que é teu é meu. Mesmo que você não me der, eu tomo. Quem está entendendo o amor do ladrão? Aí você fica pensando, aqui no caso era uma coisa interessante, foi um roubo, um assalto, e eles nem precisavam fazer isso, mas bateram no cara. É muito diferente de hoje, né? Que a coisa vai até mais longe, mas a gente tem coisas valiosas que não é só dinheiro, não é bens. A gente tem nossa família, temos nossos relacionamentos, temos nosso trabalho, temos coisas que nós valorizamos, sim ou não? E as pessoas vêm e roubam de você. Uma vez eu já ouvi tanto disso, mas só para ressaltar um pouquinho, um lado da questão só. Eu vi pessoas que trabalham no mesmo setor de uma empresa, e aí um cara foi, levantou, fez um projeto maravilhoso, o outro viu, não falou nada, e roubou o projeto do cara e apresentou como se fosse dele. Quem entendeu o que eu falei? É o ladrão. Não importa para ele o que você fez, está fazendo, o negócio dele é tirar de você. Ele tira a tua ideia, ele tira o teu ânimo, ele tira toda a tua alegria, às vezes, porque roubou uma situação, uma pessoa que feriu você.
Uma vez eu e a Val tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa, de diarista. Nossos filhos eram pequenos, né? E eu sou desligadésimo com algumas coisas. A minha esposa é ao contrário. Ela é ligadésimo. E a gente pegava, ela, né? Eu só ajudava. A gente pegava as roupas das crianças no inverno e guardava as de verão. Claro, aqui em Curitiba. No verão a gente fazia ao contrário, guardava as roupas de inverno e tirava as de verão. Mas ela, nesse caminho, começou a perceber que estava sumindo algumas roupas que estavam guardadas. Só ela, cara. E se dependesse de mim, eu ficava liso, só ia ver na hora que não tinha mais nada. Amor, eu estou sentindo falta das roupinhas das crianças disso. Nossa, como é que você sabe? Não sei, eu fui mexer ali e eu percebi que estava fora do lugar. Você tem assim, alguém em casa assim? Está fora do lugar. Aí ela me mostrou, eu falei, como? Né? Aqui, ó, estava assim, agora está assim. Meu Senhor, tem misericórdia. Né? E ela começou a observar isso daí. E aí aconteceu um fato que mexeu com a gente. A gente tinha, naquela época, um gravador que falava, a gente falava, ele funcionava. Você já teve? Lá ano passado tinha um gravadorzinho, hoje a coisa mudou muito. Mas que você falava e ele funcionava. E a gente, desde que as crianças, os 3 nasceram, a gente gravou tudo. Sonzinho do início da vida, aquelas coisas, chorinho, e as primeiras palavras, aquelas coisas. Então a gente tinha 40 minutos de gravação numa fita cassete, que tem gente que aqui não sabe nem o que é isso. Né? Eu acho que é a maioria que sabe, né? Aí a gente percebeu, deu falta. Olha como que o ladrão age. Ele foi pegando aos pouquinhos da gente, ali, aqui, acolá. Quando a gente deu falta disso, que foi uma coisa que mexeu com a gente foi lá e, nossa, Val, ela levou o gravadorzinho com a fita. De toda a história dos nossos neném, aqueles meus chorinhos, aquela coisinha. Cara, para você, não sei se é importante, para nós era muito importante. Aquilo ali tinha mais ou menos 1 ano e meio de gravaçãozinha, que era assim, coisinhas bem segundos aqui. E aí a gente percebeu como é que o ladrão rouba você sem você perceber. O ladrão veio para fazer o quê? Roubar. Quando ele quer matar, tu já percebe logo. Já amarra, pastor, ora por mim. Mas quando ele rouba você, aos pouquinhos você não percebe. Esse é o amor do ladrão. Às vezes ele rouba de uma vez, às vezes ele vai roubando um pouquinho e a gente tomou as providências que tinha naquela época. Queria passar para um outro amor. Eu não quero entrar, tem tanta coisa aqui, né, nisso aqui, mas é o amor dos religiosos. E está aqui também. Eles tinham amor? Sim! Como é que funciona o amor dos religiosos? Tudo que é meu, é meu. E eu não quero te dar. É meu espaço, é meu ministério, é minha vida, é minha história. E aí você tem todo um procedimento sutil que você vai agregando no coração e a pessoa acha que tem posse daquilo. Às vezes eu converso com uma pessoa religiosa, é uma das pessoas mais difíceis de conversar. Eu evangelizo muita gente na rua e as pessoas falam assim, não, mas eu tenho Deus, eu tenho a minha religião. O cara tomou posse já, é dele. Não importa o que você fala, não, é a minha. Aí ele ainda completa, eu jamais vou deixar minha religião. É bonita a frase, não é? Mas não tem nada a ver com Deus. E a gente, às vezes, larga essa vida religiosa, vem para a igreja, para aquele ambiente que Deus quer trabalhar na gente. A gente larga a religião e a religião não larga a gente, ela vem junto e ela opera aqui dentro. Pessoal, o religioso não é brincadeira, não. Ele conhece, ele se envolve com aquilo que Deus apresenta,
Mas ele pensa, peraí, quem é que lutou por isso? Quem que desenvolveu isso? E a gente começa a perceber que nem sempre as pessoas que convivem com a gente têm a mesma humildade ou a mesma despretensão, sabe? E aí parece que tem alguma coisa que funciona ali dentro que eu não conheço direito, só Deus mesmo vai entender esse negócio. E ele age, então, como posse. Isso aqui é meu. O que é meu é meu. O do ladrão não, o que é teu é meu. O religioso não. O que é meu, não se meta no meu espaço. Eu já ouvi tanto isso, pessoal, que é de arrepiar. E se você se meter, sabe o que ele faz? Te ignora. Te trata indiferente. Tem uma coisa enorme aqui, se você quiser escrever um livro, você escreve e depois você me dá. Não me incomode, esse é o meu trabalho. Se você quer ter teu espaço diante de Deus, vai você à luta. Pessoal, isso é cabeça de quê? Religioso? Isso é tão sutil que penetra nas veias da gente, vai penetrando, vai fazendo a gente se esbarrar, dividir, faccionar. Pessoal, eu já vi de tudo que você imagina. É impressionante. Desculpe a minha sinceridade, não tem nada contra os religiosos, nem quero ficar falando disso. Mas eu tinha mais problema com o religioso do que com o Satanás. Porque Satanás, eu falo, em nome de Jesus, sai, ele sai. O religioso, em nome de Jesus, sai, ele não sai. Entendeu? Ele fica ali corroendo, comendo, devorando pelas pontas. E tu não sabe com quem você está lidando, cara. Quem está entendendo? Eu estou sendo claro? Amém? Aí tem uma imensidão de coisas que você pode imaginar. Mas tem o amor do hospedeiro. O hospedeiro também amou. Amou o quê? O que esse cara amou? Olha que interessante. O hospedeiro, ele pensa assim, tudo que é meu. Desculpe, tudo que é meu é teu, desde que você pague. Opa! Entendeu o que ele falou? Não, eu ajudo. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele só foi procurado para resolver a demanda do coitado que foi assaltado. E aí o cara, ele pensou assim, ó, tudo que é meu é teu, desde que você pague por isso. Nós estamos vivendo numa geração tinhosa, que tudo que as pessoas querem oferecer para a gente é dele. Você quer acesso? Paga. Que evangelho é esse, pessoal? Eu não fui feito nessa geração. Eu me acho assim, até meio estranho, porque tudo que a gente tem... mas é que nós temos que resolver os problemas. Eu sei que tem uma medida. Mas o que as pessoas... Hoje de manhã eu falei na comunidade, né? O que as pessoas estão oferecendo hoje não é isso, não. Vem aqui, na internet isso. Eu vou te mentorear, já viu? Numa noite eu vou mudar o teu destino. Eu falei assim, uau! Esse cara é mais poderoso que Deus, cara. Ele tem todos os princípios milenares de destino. Então ele reúne dele que você pague um precinho módico de 3 mil a noite. E tem gente que paga. Estou mentindo? Tem gente que paga. Você tem que pagar pelo meu conhecimento. Você tem que pagar pela minha história, pelo minha formação. Aí ele tem lá, né? E esses caras, eles são envolventes, pessoal. Até a gente quer ir lá. Eu tenho que resistir o cara. Porque eles falam de um jeito, né? Não fala? Eu falo assim, nossa, se eu bobear, eu pago lá 10 de 40, 10 de 100. Aí eu falei, quem que eu paguei, cara? Com esse cara. Isso aí eu já ensinei, já aprendi, né? A gente se envolve em cada encrenca. Porque sempre tem alguém que conhece, que sabe. Estou falando que você não pode pagar pela história, pelo conhecimento de alguém. Mas, cara, no mundo hoje, se você abrir a internet aqui, eu não sei como é que você aí, o que você faz, tem, nesse momento, mais ou menos 8 a 10 opções aqui em Curitiba para você pagar um precinho módico de 1.500 para ouvir uma palavra de um pastor. E está lá, mais ou menos 3 mil gentes pagando. Eu falei, nossa, 3 mil vezes 1.500, quanto que dá isso, hein?
Aí, Renato, você que é bom. 450 mil? Aí ele paga 50 mil pela noite, pelo aluguel, e 400 mil é o preço que você pagou, entendeu? Que ele daqui a pouco vai estar em São Paulo, no Rio, tudo que é lugar. Você está enchendo a bola do cara. Não, não é a bola. É a sacola dele de grana. Aí, às vezes, eu fico bravo. Eu conheço mais que esses caras, mas eu não cobro 3 mil. Eu cobro 2.990. Não, pessoal. Eu tenho muita dificuldade de cobrar uma coisa desse tipo. Tem coisas que você tem que pagar. O Renato só tem uma opção. Se você não pagar os 30 reais, ele paga. Né, Renato? Você paga? Pessoal, nós temos que pagar pelas coisas. Eu estou falando de um nível que as pessoas estão roubando da gente algo e propondo mentorear a gente. Aí eu falei para o pessoal de manhã lá na igreja, assim, eu conheço alguns deles, tá? Aí eu já acessei eles, falei assim, eu queria conversar com você, eles me conhecem. Pergunta quantos deles responderam pessoalmente. Pergunta. Nenhum. Eles não querem esse tipo de proximidade, pessoal. Eles querem vender o que eles estão oferecendo. Eu fui num evento, eu já perdi a conta dos eventos que eu fui. Mas eu não quero falar sobre... Não são esses, eram outros. De edificação, de pastores que já morreram, John Stott, eu vi os caras, meu. Cara, só cara assim. E eu fiquei pensando, meu Senhor, o que Deus deu de riqueza para nossas vidas nessa história toda? Impagável. Mas aí eu falei, tem tanto tempo que eu não vou numa conferência. Hoje é conferência para tudo que é lá de frente, de trás, de cima, de baixo. E o pessoal vai. O que me intriga não é a conferência e você pagar uma nota que você não paga se alguém fosse chamar você. O meu problema é que você volta com a mesma mentalidade. Não tem como não falar isso. Eu tenho um amigo que chegou para mim, cara, eu já fui só na CEPAL, lá em São Paulo, que continua sendo tremendo. Eu fui, mas sei lá, perdi a conta. Muitas vezes, dezenas de vezes. Um dia um amigo meu, pastor, chegou para mim e falou assim, Bandeira, tá aqui os livros, ele tinha vindo em 15 conferências, é uma por ano, hein? Ó, tchau, eu nunca mais vou ver você, nem vim aqui. Cara, eu tomei um choque. Eu perguntei, por quê? Porque todo ano eu venho aqui, eu pratico tudo aquilo que eles ensinaram, entre aspas. Aí eu chego aqui, eles falam, era isso, mas agora é isso. Pô, eu me sinto um idiota, ele que falou. Eu venho, aprendo, aí não é mais aquilo, agora é isso. Não é bem o que você... Eles falam o tempo todo isso pra gente, não é bem o que você tem, é o que eu quero te oferecer. Cara, eu não aguento mais isso. Eu não consigo nem praticar os 15 anos que eu comprei todos os livros. E a gente ainda compra. Compra os livros, compra a camiseta, compra a meia, compra tudo. Entendeu? Vai para casa, não usa nada disso. Aí a gente vai para a próxima conferência. Aí eu falei, nossa, pelo menos se a pessoa voltasse para a comunidade local com aquele ímpeto de impactar, isso aí dura muito pouco. É um momento. Aí entra a rotina, o cotidiano, que é o segredo da gente aprender a ter consistência com Deus. Aquilo já não tem mais aquele efeito. Então, eu queria encerrar com isso aqui. Queridos, amor todo mundo tem. O ladrão tem amor pelo que você tem e ele não quer pagar o preço. O religioso, seguro que é dele, se valoriza, e aí tem a porção de outras demandas, que eu mencionei algumas, e vende para você aquilo que ele tem. Porque, afinal de contas, ele já tem experiência. E aí vem um homem que pega aquilo ali, leva para o hospedeiro, e o hospedeiro também mostra amor, paga. Não sei se foi dica dele, se não der conta, depois eu te cobro. E vai embora. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso nessa noite.
próximo é uma coisa muito estranha. Porque a gente tem mais problema com o nosso próximo com o nosso distante do que com o nosso distante. Porque amar a minha esposa, nós fazemos 45 anos de casado agora em junho, vamos fazer, e ela me amar e ter uma história de N coisas, como você também deve ter sua história, cada um tem a sua, estou contando um pouco da minha, não é uma coisa simples. Amar um corpo e se dedicar a ele, chega um momento que você engripa, enferruja, você engasga. E aí a gente canta aqui, é sobre Deus, não é um canto que fala isso, é sobre ti, não é nada sobre mim. Isso é papo furado, porque na verdade a maior parte dos problemas é sobre eu. Eu não gostei, eu não me sinto bem. E cara, não é só eu não, viu? O Jorge sabe, eu já fui em mais de 40 países do mundo. Você sabe onde é que está a maior encrenca? Eu já fui na China, Sibéria, Cuba, 26, fui expulso de Cuba, pessoal. Gentilmente levado pela polícia secreta para fora. Pessoal, onde é que estava as encrencas? Você sabe onde é que estava as encrencas? Nos religiosos, nos líderes. Eu cheguei em Macau. Para mim era o fim da China, para mim era na China mesmo. Aí eu vejo lá os missionários encrencando. Cheguei na África, fui 12 vezes para a África, temos trabalho ali. Onde é que estava o problema? Nos missionários. Não é fácil também ser alguém que serve nesse sentido. E aí eu falei para a avó assim, nossa, tem um terreno aqui de um missionário, uma floreira separando o outro missionário, uma porção de africanos precisando deles, tem uma escola, um hospital, está lá até hoje, e eles brigando. Tive que sentar 2 dias inteiros com os caras. Na China, na Rússia, em Cuba, na África. Eu falei assim, meu Deus. Aí a gente teve que, num caso, desdobrar os caras. Não dava mais para conviver. Aí eu falei, onde é que vai parar esse troço? E também no quintal da minha casa. Também aconteceu isso. Aí eu vejo a gente meio encrencado com algumas coisas. A gente fala que é sobre Deus, mas não é. Na prática, a gente esbarra com situações que pagar o preço, pessoal, de ser consistente ano após ano, ficar ali amando, suportando aquilo que a gente não gosta, é para quem tem o amor verdadeiro do Senhor. Porque eu já vi muita gente, não mudou nada, está piorando, se mandar, meu chapa. Cara, eu já ouvi coisas do outro mundo, de crente. Pastor, eu queria fazer isso, mas a Bíblia diz que não, mas eu vou fazer. O que o senhor acha? Bom, ele perguntou que ele já sabia. Eu só peguei, o que você acha? Não, a Bíblia diz isso. Então, mas se o senhor não fizer, tem pastor aqui na cidade que faz, eu vou para lá. Eu falei, Deus te abençoe. Porque eles querem corromper a gente, eles não estão satisfeitos em atrapalhar, se confundir, se embrulhar. Eles ainda querem colocar a gente numa situação delicada. A gente procura amar, procura ensinar, procura orientar, procura dar luz para o problema, mas, cara, tem coisa que está lá dentro. Quem é que resolve essa parada? Você? Eu? Há uns 10 anos atrás. A Val vai entender, talvez você não entenda, mas eu vou falar que Deus te ilumine. Eu fui liberto da igreja, cara. Mas permaneci nela. Mas ela não vai mais ditar, nem projetar o que eu tenho que ser na perspectiva dela. Eu vou ser o que Deus está querendo que eu seja. E eu vou amar, vou servir, mas não vai me manipular. Amém? Amém. E a família manipula a gente, sim ou não? Chantageia, emocionalmente chora. Se você não fizer, eu me mato. Filho. Eu só não falo se mata porque eu não vou apoiar o cara. Um dos meus filhos um dia fez isso com a gente. Na sala da cozinha, um adolescente para jovem.
Rapaz, pegou uma faca. Se você não fizer, eu vou me... Cara, o piso era assim branco, igual aqui. Eu vou me matar aqui. Eu fiquei petrificado. A Val saiu de perto. E eu falei assim, olha, eu vou ficar muito triste, vou chorar, vou ter que limpar o teu sangue. Mas eu não tenho autonomia para vender o meu princípio de Deus para te agradar. Você está aqui dentro, você vai fazer o que Deus está colocando na nossa vida. E a gente ama, equilibra, cuida. Não é só falar. Religioso fala e é legalista pra caramba. Cara, eu detesto legalismo. Eu sou igual a Jesus. Mas tem momento que a vida te leva para um ponto que você vai ter que falar, não, eu vou ficar, eu vou servir, eu vou amar. Não tem mais tempo para a gente ficar perambulando, pessoal. Amém? Nós estamos numa situação hoje, o mundo sempre foi difícil, tá? Não é diferente hoje. Tá pior porque é a internet que vaza tudo. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa que eu me comprometo. Eu não creio que nós temos mais do que 3 anos na Terra. Amém. Então, tu quer ficar perambulando ainda? Tu quer ser mestre de Deus? Professor de Jesus Cristo? Faz aquilo que Deus manda, simples, e você vai ter vida. A tua vida não está condicionada a isso, aquilo. Você pode experimentar muita coisa legal na vida, mas não condiciona a tua vida a isso, pessoal. Quem está entendendo o que Deus falou hoje? Abaixa a cabeça. Quer dizer que conhecer não basta? Não. Saber as respostas? Não. Faz isto e viverás. Jesus disse para o cara, sai desse tua casca grossa aí, a tua alma que interrompe, que direciona o que você quer que as pessoas façam. Pessoal, aí a família, os próximos que são queridos, acabam manipulando a gente. É chantagem emocional, é chantagem de conversa. E aí a gente vai para o trabalho, parece que é a mesma coisa, só que ali a pessoa é paga, ela tem que ser mais arteira, mais perita, artista em não deixar aquilo chegar nela, ela pronta, deixa todo mundo brigando e fica olhando para ver o que vai dar. Aí a gente vai para um ambiente de igreja. Hoje as pessoas ouvem essa palavra, parece que é um palavrão. Para mim não é. A igreja está no coração de Deus. Deus pulsa por nós. E a gente não pode entrar numa igreja como filho. Eu queria terminar isso aqui agora, basta a cabeça. Se você quiser fechar o olho, feche. Se não quiser, não tem problema. Nós vamos ter que diferenciar uma coisa aqui que a gente já percebeu na conversa de Jesus. Que quando eu quero ter o Senhor como Pai, e nós temos, todo filho verdadeiro tem, ele ensinou, entra no teu quarto e ali, você como filho, rasga o teu coração, fala tudo que você quiser. Mesmo que seja besteira, Deus vai entender, vai te ajudar. Mas quando você sai do quarto, esse é um ambiente que a gente não percebe. Você não está mais só você e o papai, Deus. Você saiu do quarto, você esbarra com o filho, com a esposa, com o cunhado, com a sogra, com o genro. Pessoal, você vem para a igreja, você esbarra com o corpo. Você não pode trazer o ambiente do quarto para a igreja. Deus não vai tratar você como filhinho predileto. Ele já tem um filho predileto, o nome dele é Jesus Cristo. E tem um trono que já está ocupado, que é o dele. Quando você chega no corpo, eu, você, quem quer que seja, temos que aprender a ter entendimento do que é o corpo de Cristo. Eu não posso esperar que o que eu falei com Deus ali no quarto, na minha intimidade, só quando eu abri a porta e fui para um outro ambiente, a gente não sabe o que são os ambientes. Eu quero que Deus me trate daquele jeitinho. Como se eu fosse o filhinho dele dentro da igreja. Só eu. Aí vem aqui que eu vou te abençoar. Eu vou subir um monte para jejuar para você, para orar. Cara, a coisa mais legal do mundo. Pastor, te vira. Jejua por mim, ora por mim. Faz a campanha por mim. Eu venho aqui, tu só põe a mão na minha cabeça, faz eu passar no corredor da vida. Entendeu? Que aqui do outro lado tá tudo bem.
Não está. Porque nós estamos gerando uma igreja infantil, uma igreja pedinte de esmola, que manipula o pastor, que ele mesmo acabou causando esse estrago. Não foi só responsabilidade da igreja, foi nossa, da história dos pastores. Então eles falam para você, não, vem, eu vou trazer a água do Rio Jordão, o pessoal já ouviu até da pedrinha do Golias, eu já ouvi. Aqui é a pedrinha do Golias, para tu acertar o Satanás. Pessoal, e o povo paga por isso, vai lá. O que é isso? Cara, como é que uma igreja infantil vai enfrentar Satanás? E Satanás, Jesus falou assim, ele saqueia. Ele entra numa casa e saqueia. E, cara, não dá para encontrar com ele e ficar trocando ideia. Com Satanás não tem concessão. Em nome de Jesus, você sai e o Senhor implantou na minha vida a salvação, a redenção, a purificação do meu pecado e eu vou viver para a glória dele. Porque aqui dentro você pode declarar, Jesus Cristo é o Senhor de Curitiba. Cara, eu acho isso a coisa mais estranha do mundo. Eu já fiz tudo isso, tá? Aí eu pensei, como assim? Ele é o Senhor de Curitiba? Ele é o Redentor de Curitiba? Não é. Ele é daqueles que creem. Aquele que creu, recebeu, ele é. Mas Curitiba é todo convertido? Essa cidade é do Senhor Jesus. Ah, mas é profético, pastor. Profético é você parar de falar dentro dos ambientes o que você não tem coragem de falar lá fora e ir lá fora e dizer lá fora, no terreno de Satanás, Jesus Cristo é o Senhor. Aí você está profetizando. É o que a Bíblia diz. Quem está entendendo? Essa é a palavra que Deus tem me ensinado esses anos todos. Já fui ameaçado de morte, já fui quase morto. Cara, o que eu já passei na vida. Aí eu falei assim, pô, se eu cheguei aqui agora, não tem como voltar para trás. Sabe o que eu fiz? Queimei a ponte. Porque a vontade de eu retornar é grande. Chega uma hora e falo, já estou na idade de me aposentar. Eu estou com 70 anos, pessoal. Fiz 70 anos agora, em março. E aí eu fiquei com uma conversinha meio esquisita com a minha esposa. Ela falou assim, pode parar. Tu tá com o espírito de Josué que começou com 80. Tu tem mais 10 anos ainda. Aí eu, opa, né? Cara, ninguém segura alguém que sabe com quem está andando e para onde Deus está levando. Amém? Eu queria entregar essa palavra para você, que ela possa... Ela não vai mudar a tua vida, cara. Mas ela pode cooperar. Porque quando você responde a Deus, aí você pensa assim, Senhor, chegou a hora. Agora é o momento que o mundo precisa, não é alarme para terminar, não, é que eu bati aqui, está pensando que eu caí e ligou o alarme de emergência. Esses relógios são fogo, né? O pessoal da Reviver me conhece, sabe como é que eu sou, né? Eu sou diferente lá. Eles conhecem tem gente que conhece a minha vida. Quantos anos sou, Vilma? Por aí, ó, Jorge. Eu não sou assim sempre. Pessoal, a nossa história não pode ser, de repente, uma coisa e mudou de estação. Tu parece que estava no FM, foi para AM, entendeu? Aí você fica ali se encrencando, aí depois você arrumou uma confusão, você muda para o FM de novo. O que aconteceu? Pessoal, eu era assim quando eu não era crente. Meu pai foi um dos maiores líderes da Umbanda no Rio de Janeiro. Se converteu com 86 anos, 6 meses antes de morrer. Um milagre extraordinário que eu não vou poder contar aqui agora. Minha família era toda... O Deus da gente era o dinheiro, money, euro, dólar, verdinha. Todos converteram. Mas não é uma coisa simples. E você pensa que as pessoas não estão te olhando, que você está fazendo no escurinho do cinema, no corredor de Absalão as coisas? O corredor de Absalão está cheio. Cara, as pessoas te conhecem.
Vamos se posicionar? Vamos ou não vamos? É por você, é por Deus, é pelo corpo de Cristo. É agora, cara. Olha, se eu fosse largar o ministério por causa das encrencas que as pessoas me meteram, eu estava vendendo pipoca na porta da escola há muito tempo. Um dia eu entrei no chuveiro aqui de Curitiba e falei assim, Deus, se eu passar por isso? Pra quê? Pra que eu vou ter que passar por isso? Eu falei, irmã, amém. Toca esse piano aí. E Deus falou assim, você pensa que Deus falou, não, meu filho, vem aqui, senta aqui que eu vou te consolar. Ele falou assim, você quer largar? Você não é insubstituível. Mas eu posso arrumar um outro. Eu me senti tão mal. Naquela hora, inicialmente eu pensei, eu já ouvi essa frase, já falei. Sabia que Deus pode, se você não fizer, levanta outro? Você já ouviu essa expressão? Eu me senti super mal. Quer dizer que Deus me trata assim, então. Se você não fizer, levanta outro, que você... Cara, eu sou insubstituível. Deus pode levantar outro, mas não para ocupar o espaço que Ele me deu, que eu rejeitei. Porque Ele não vai se deter a mim. Não vai se restringir a mim, por favor. É agora, cara. Mais do que nunca. É agora. Deus precisa falar comigo, precisa falar com você. Nós precisamos deixar Deus fluir, ensinar, abrir nossos olhos, mas responder. Porque uma das piores pessoas que eu conheci na vida é a pessoa que ouve e não fala nada. Cara, eu tenho medo dessa. Sei lá o que está passando no coração desse... Oi? São mais perigosas, né? E Provérbios diz, capítulo 20, versículo 5, que a pessoa que tem entendimento do Senhor, ele cava os propósitos mais profundos para a gente desfrutar. Cara, eu quero pertencer a isso.